Boa noite a todos. Mais uma vez, é uma alegria nós estarmos juntos nesse ambiente fraterno, aproveitando aquilo que os benfeitores podem nos auxiliar nesse instante de acordo com o nosso merecimento. E hoje justamente vamos falar nesses espíritos que estão sempre prontos a auxiliar. E a forma como eles interagem na nossa vida. E aí a gente pode se dar conta de que aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos pode influenciar nessa relação que nós temos com o nosso benfeitor. E uma certeza nós já podemos ter logo de cara. Cada um de nós tem um amigo espiritual que está sempre pronto a nos auxiliar. Para a gente começar a entender essa interação dos benfeitores em nossa evolução, é importante a gente falar justamente do mecanismo que Deus se utiliza para que nós possamos avançar na estrada que é peculiar a cada espírito imortal. Esse mecanismo se chama encarnação. E ao longo das encarnações, nós vamos conseguindo aprimorar alguns elementos que lá no início nós estabelecemos de maneira equivocada, e essa transformação vai ocorrendo ao longo dos séculos. Mas essa evolução ao longo das encarnações, ela vai depender muito de nós. Porque se os benfeitores pudessem nos auxiliar a ponto de fazer aquilo que nós precisamos fazer, qual seria o mérito? Qual seria a nossa evolução dentro desse contexto? Então nós precisamos fazer a nossa parte. O fato é que nessa evolução do espírito, desde o momento em que ele foi criado, ou seja, existe um ponto de partida e um ponto de chegada que é o nosso objetivo. Os elementos desse ponto de partida que nós temos certeza é a simplicidade e a ignorância. Lá no ponto inicial, na criação do espírito, nós surgimos com esse particular. Nós somos dotados de simplicidade e ignorância no início. A interação com a matéria, as encarnações, é que vão fazer com que a gente atribua nessa caminhada muitos méritos, muitas virtudes, elementos importantes para que a gente alcance o objetivo, que é a perfeição relativa. Se não, vejamos, na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores qual é a finalidade da encarnação dos espíritos. E os benfeitores respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Como nós entendemos que a perfeição absoluta somente a Deus pertence, quando nós tratamos do Espírito, da criação de Deus, essa perfeição só pode ser relativa. Quando nós utilizamos esse elemento de análise, de comparação, Deus, perfeição de Deus, com
a nossa perfeição. Então a nossa é relativa. Mas quando nós não utilizamos esse fator de comparação, e aqui está a resposta dos benfeitores, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. E continuam dizendo, para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, ainda salientam os benfeitores, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. Ainda sobre a necessidade que nós temos da interação com a matéria. É somente nas dificuldades, nos sofrimentos, que nós aprendemos algumas coisas necessárias à composição desse ser. É fato que alguns espíritos, ao longo dessa caminhada, entendem que o caminho do bem vai levar por um trajeto menos doloroso, ou seja, com menos sofrimento. Mas fato é que essas experiências dificultosas são parte dessa evolução, desses elementos que nos faltam enquanto espíritos em aprimoramento. Então, o espírito, nesta evolução ao longo das encarnações, que é o mecanismo que Deus se utiliza para que a gente possa realmente se aprimorar, é como se fosse um viajor, é como se fosse um viajante. Da maneira mais simples possível. Quando nós vamos pegar o nosso carro e viajar até um estado vizinho que seja, o que a gente procura fazer para que a viagem seja mais fácil? Primeiramente, revisar o carro, estabelecer a organização financeira para que em nenhum momento a pessoa acabe se atrapalhando e passe por alguma dificuldade num local estranho. E uma série de fatores são pensadas para que essa viagem se torne mais tranquila. Assim é também toda vez que nós encarnamos. Quando nós vamos começar uma viagem nova, se nós procurarmos nos organizar, e isso realmente a gente só vai pegar com a experiência do tempo, sobretudo alguns elementos. Então, se nós, ao longo das encarnações, formos conseguindo vencer algumas dificuldades, aprendendo algumas coisas importantes, na próxima viagem eu sei que eu não posso deixar de calibrar o pneu, porque num outro momento, numa outra viagem, eu não calibrei, passei por um buraco, o pneu furou, o carro saiu da pista, eu quase me machuquei. E aí agora, para que isso não aconteça, eu preciso cuidar melhor essa parte. Então essas vivências dolorosas são aprendizado e são importantes para quem consegue entender e caminhar adiante. Levar uma nova viagem nessa grande caminhada. O fato é que cada viagem dessa tem uma data de início, a gente se programa, toda viagem nós nos programamos. Vou viajar do dia tal ao dia tal, vou ficar uma semana fora. Existe uma data para sair de viagem e outra para voltar. No caso da encarnação, graças a Deus, nós não sabemos a data que nós voltamos dessa viagem. Que nós voltaremos à pátria espiritual. Essa data nós não sabemos. E isso é muito importante. Que poderia nos perturbar. Imagina se eu descobrisse, ou se eu soubesse, que às 10 horas desta terça-feira eu voltaria à pátria espiritual. Não ia dar nem tempo de passar no McDonald's. Então,
nós acabamos gerando uma série de conflitos dentro da nossa psique, sabendo que algo vai dar errado lá adiante. Isso é natural na nossa vida. Se nós sabemos que deu algum problema na empresa e que nós, chegando lá, vamos ter uma situação difícil com algum colega ou com algum superior, a gente já fica se preocupando. É natural. Meu Deus, se eu chegar lá, como é que vai ser? Até porque existe toda a questão vibracional. Nós nos envolvemos na problemática e já começamos a nos conectar com aquela dificuldade que ocorreu, seja ela qual for, com a pessoa que for. Então, nesse envolvimento vibracional e até emocional, a gente se perturba. E essa perturbação não é legal. Portanto, saber a data que nós desencarnaríamos certamente não seria algo muito legal no estágio em que nos encontramos. Porque devemos sempre valorizar a vida. Preservar a nossa vida é algo que nós devemos fazer, é um instinto que está conosco. No entanto, ainda assim temos casos e casos de pessoas que atentam contra a própria vida no anseio da resolução de algum problema, sem, ao menos, ter o conhecimento, por vezes, de que aquele problema não cessará com a finalização do corpo, porque o espírito permanece vivo. Então é apenas uma viagem mesmo, é um retorno, mas essa data de retorno nós não precisamos nos preocupar. Na questão 133 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação, da encarnação? Os benfeitores dizem que todos são criados simples e ignorantes. Aqueles elementos lá do ponto inicial, e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Ok, até aí tudo certo. E complementam dizendo que Deus é justo e não podia fazer a uns mais felizes do que os outros, sem penas e sem trabalhos e, por conseguinte, sem mérito. Então não tem jeito. Nós teremos, nessa interação com a matéria, que passar por essas dificuldades que nos farão melhores. Mas é como está estabelecido na lei. Se nós seguirmos o caminho do bem, menos dificuldades nós teremos. É a viagem com mais tranquilidade que nós fazemos, aquela revisão. Kardec, não contente com a resposta, fez mais uma pergunta em cima, a qual é intitulada 133A. E pergunta: mas então, de que serve aos espíritos seguir o caminho do bem? E olha só que pergunta interessante. Se os espíritos que seguem o caminho do bem vão ter que passar por dificuldades também, Kardec pergunta: mas então, de que adianta? De que serve aos espíritos seguir o caminho do bem se isso não os isenta das penas da vida corporal? E a resposta dos benfeitores é fantástica. Chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Já ouvimos falar de uma máxima muito comum no meio social: nós é que causamos os nossos problemas. Essa frase é verdadeira. Boa parte, esmagadora parte dos problemas que nós temos
é porque nós causamos. Todos nós. Sabe aquela situação desnecessária lá no trabalho, em que um colega chegou e num grupinho estava sendo falado daquele colega e ele viu você lá junto. E aí o colega, fulano, mas até você, desnecessário. Se eu estivesse no meu posto de trabalho fazendo aquilo para o que sou pago, não estaria passando por essa situação. E assim tantas outras. Tantas imprudências que nós cometemos diariamente, que nos levam a consequências difíceis que talvez pudessem ser evitadas. Em todos os campos. Consequências difíceis, mais leves, mas tudo isso serve como aprendizado. Para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais essa interação do homem na sua evolução até chegar à interação com os benfeitores, ou seja, do que eles podem fazer por nós nessa jornada nossa de cada dia, nós vamos ao prefácio do livro No Mundo Maior, que se intitula Jornada Evolutiva. E lá o Espírito Emmanuel assina, embora o livro seja do autor espiritual André Luiz, o prefácio quem traz esse prefácio espiritualmente falando é o benfeitor Emmanuel, que também trabalhou muito com o Chico Xavier. E lá ele diz o seguinte: dos 4 cantos da terra, diariamente partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. Raros viveram sob as ações mais nobres, mais edificantes. A maioria, constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos. Faltou alguma coisa. Faltou olhar um pouco mais para a parte espiritual, para aquilo que realmente nos move enquanto ser que nós somos no âmbito geral. E complementa, muita vez acomodaram-se, guardemos essa palavra, acomodaram-se, com os vícios de toda a sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. É muito comum nós nos acomodarmos com algumas coisas. E essa acomodação é um perigo. Porque ela vai fazer com que a gente caia mais adiante em uma teia da vida. E lá podemos encontrar a dor, que é sim um grande remédio. Porque talvez, ao encontro com essa teia, comecemos a nos mover de uma maneira diferente. E nos movendo, não estaremos mais acomodados. Mas a acomodação é um perigo. E sem a vontade de crescer, que é o contrário dessa acomodação, é como se nós estivéssemos em um grande lago, dentro de um barco, e em determinado momento, quando essa acomodação bate, nós largássemos os remos para dentro do lago e ficássemos sem rumo. A nossa vida fica sem rumo espiritual. E aí surgem mergulhadores
que vão lá no fundo daquele lago e buscam os remos novamente para que nós rememos. Eles não vão remar por nós, mas aquilo eles podem fazer. E se a situação estiver mais grave, se eu fiquei muito tempo nessa acomodação, não consegui encontrar comida dentro daquele barco, comecei a ficar fraco, ter vertigens, tonturas, em determinado momento desmaiei. E encosta um Titanic do lado. E eles nos levam para dentro desse navio maior, para que a gente possa se recuperar. Situações como essas são aquelas que nós costumamos dizer no meio social: fomos ao fundo do poço. A minha vida de uma hora para outra ficou difícil. Mas lá estão os benfeitores novamente para nos acolher. Mas o passeio de Titanic não vai ser para sempre. Chegando na primeira terra firme, eu vou ter que tentar caminhar de novo. Eu vou ter que aprender a caminhar de novo. Porque é necessário que caminhemos com as nossas próprias pernas, com autonomia nessa evolução, porque senão, de quem seria o mérito na verdade? Dos benfeitores e não nosso. E eles sabem muito bem respeitar a parte que nos cabe, o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Então o benfeitor, ele nada mais é de que um designado por Deus para acompanhar os nossos passos nessa longa jornada evolutiva. Esse espírito nos aconselha, auxilia e pacifica nos momentos de crise. Porque, às vezes, nos momentos mais difíceis, o que mais a gente precisa é de paz, é de carinho, que nós não conseguimos encontrar em nós e nem naqueles mais próximos. E lá estão esses espíritos para nos trazer esse remédio de que tanto precisamos. Também em nossas vitórias, quando sorrimos felizes, ao nosso lado está esse divino emissário em silenciosa prece de gratidão a Deus. Aliás, fazendo aquilo que nós também devemos fazer nos momentos felizes, que é, sem dúvida, agradecer. Porque quando está bom, é porque o eletrocardiograma da nossa vida, ele está naquele momento para cima, mas a vida é assim, cheia de altos e baixos. E é nos momentos felizes que a gente também tem que agradecer, porque a gente em algum momento já passou ou vai passar por mais momentos difíceis e também sabemos o quão complicado é o momento de baixa em se tratando de dificuldades em nossas existências. Devemos pensar nesse benfeitor como um irmão mais velho. E aqui fica uma pergunta retórica, aquela que não precisa ninguém responder. Se nós descobríssemos hoje que temos um irmão mais velho, qual seria a nossa reação? Hoje descobríssemos que temos um irmão mais velho. Além dos que a gente já tem, enfim, mais novos ou mais velhos, descobríssemos que nós temos um irmão mais velho. Pelo amor de Deus, acredito que ninguém tenha pensado que fosse procurar o pai para cobrar satisfação, que sem vergonhice é essa que apareceu esse indivíduo agora dizendo que é meu irmão. Não é por aí. É a certeza de ter alguém próximo, porque os laços consanguíneos, assim como existem dificuldades no lar, ali estão, muita vez, aqueles que nos fortificam, que nos fortalecem. Então, o primeiro
ato que nós poderíamos fazer seria abraçar, conhecer, querer saber mais, estar junto, estar próximo. Porque é bom ter um irmão mais velho, que já passou por algumas situações que nós ainda não passamos e que poderá nos orientar a melhor forma de passar por situações semelhantes. Entrar em contato com esse irmão mais velho é essencial. E para escutá-lo, um grande desafio se impõe a todos nós. Porque a vida de hoje em dia é um verdadeiro furacão de emoções, de sentimentos, de pensamentos diários no nosso ser. A gente até tenta sair do furacão às vezes, e alguns de nós conseguem. Mas vez por outra, vem novamente o furacão. É uma briga com o esposo, é um problema com um filho na escola, ou a doença de um filho que mexe muito com o pai, com a mãe. Situações que realmente nos abalam. E para escutar esse amigo, é necessário que a gente se aquiete, se acalme, busque a serenidade. Porque quem é que consegue ouvir em meio a tanto ruído? É difícil, é mais difícil. Então, mesmo diante de nossas dificuldades, procuremos nos acalmar, nos tranquilizar e buscar ajuda, buscar a orientação desses amigos espirituais. Os conselhos que um amigo desses pode nos dar pode fazer toda a diferença. E esse conselho vai se fazer ouvir pela intuição. Mas aí pode surgir uma grande dúvida para nós. Porque como pela intuição podem vir ideias positivas, podem também virem ideias negativas. E isso está em acordo com o que a base da doutrina espírita nos diz, no momento em que Kardec pergunta se os benfeitores, se os espíritos inferiores podem nos sugerir ideias e até mesmo comandar algumas situações de nossa vida. E os benfeitores respondem que sim, que até mesmo às vezes, por vezes, são eles que dirigem os nossos pensamentos. Então, partindo desse ponto, pode surgir uma dúvida: que tipo de intuição, de orientação estou tendo? É boa ou é ruim? Como é que eu vou usar o crivo da razão da melhor maneira para identificar essa ideia que me chega? Jesus nos deixou o melhor método. É pelo fruto que nós reconhecemos a árvore. Então, analisando bem aonde aquela ideia vai dar, que tipo de consequências ela pode nos gerar, é que nós vamos conseguir identificar de onde está vindo. Se parte de um propenso espírito a nos obsidiar, ou de um benfeitor, ou de um orientador, um amigo espiritual. É necessário parar e refletir. É muito importante. Deus, fato é que Ele deseja a nossa felicidade. Só que para nós encontrarmos a felicidade real,
nem sempre é como a gente pensa que vai ser. Que às vezes a felicidade para mim, vou usar exemplo de alimentos de novo. A felicidade para mim está em ir no McDonald's, mas para um amigo pode estar em no Burger King. Claro, aqui estamos falando de restaurantes, fast foods. Mas, às vezes, a felicidade mesmo, para eu alcançar ela, está em comer aquele pão de 3 dias atrás, que está quase ficando duro, de tão velho que está. É na dificuldade, às vezes, que eu tenho que aprender. Então, uma coisa é certa, Deus nos quer feliz, mas nem sempre a felicidade é como a gente pensa. O caminho para chegar a ela nem sempre é como nós pensamos que seja. Só que Deus, querendo essa nossa felicidade, nos dotou de quê? De inteligência, de sensibilidade e de força de vontade para que nós busquemos esse objetivo de sermos felizes. Se outra pessoa utilizasse da inteligência dela, da força de vontade dela, da sensibilidade dela, para encarar as nossas situações, as nossas dificuldades, qual seria o mérito? Nós temos que desenvolver esses elementos. Inteligência, sensibilidade, até mesmo a força de vontade. E quanto à força de vontade, às vezes, nós aprendemos nas situações mais corriqueiras do dia a dia, às vezes na conversa com um amigo, fora da hora do trabalho, o quão importante é nós focarmos naquilo que realmente desejamos. E que para conseguir aquilo é possível, desde que nós persistamos. E acompanhando a linha de pensamento de Leon Denis, um dos discípulos de Kardec, onde ele diz que a vontade é a maior virtude da alma, está coerente. Precisamos realmente fazer por merecer. Colocar força nos braços e ir à frente. Seguir adiante. Porque esse é o melhor caminho, sempre a ser seguido. Existe um outro exemplo, para que nós entendamos um pouco melhor essa relação nossa na escala de evolução com os benfeitores. É como se nós imaginássemos a nossa vida em uma escola. Nós estamos na 2ª série, por exemplo, e sabemos que nessa escola tem os alunos da 4ª série, da 6ª série, da 8ª série. E esses, estando em séries mais avançadas, alguns estão designados a algumas tarefas, e quem sabe essas tarefas estão em estagiar junto ao professor da 2ª série, auxiliando aqueles que estão passando lá pelos primeiros degraus no que tange a evolução educativa. Então eles passaram pela 2ª série, mas em algum momento entendem que é importante auxiliar aqueles que estão lá nos primeiros degraus. E essa escola é a nossa vida, são as nossas encarnações. A cada série nós vamos aprendendo mais coisas e vamos sendo auxiliados por aqueles que estão mais à frente do que nós. Por isso os espíritos protetores são sempre mais adiantados. É que precisamos de sua sabedoria para nos orientar. São sábios,
Pois somente um sábio poderia respeitar o livre-arbítrio quando o seu protegido faz enormes tolices e sofre por causa delas. Além de nós fazermos algumas atitudes que nos levam a dificuldades, e essas atitudes podem ser até julgadas como tolas, os benfeitores, por vezes, por nos amarem tanto, ainda sofrem com essas nossas tolices. No livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 158, nós encontramos a mensagem chamada Transformação. Ela começa com as palavras do apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, onde diz que, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui, Emmanuel faz um comentário a respeito dessa nossa passagem enquanto viajores para o mundo que nós conhecemos como o mundo da morte. Para nós espíritas, o mundo espiritual, plano espiritual. E lá ele diz que nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. Até aqui nós chegamos com várias ideias de como seria a vida após a morte. Essas crenças cristãs, essas escolas cristãs, nos levaram por alguns caminhos. Alguns de nós sabemos que a grande máxima mais utilizada é que nós iremos ou para o céu ou para o inferno, ou para o purgatório após a desencarnação. Mas aí vem o Espiritismo e nos traz uma série de detalhes sobre o que acontece de fato após essa nossa entrada ao plano espiritual. E Emmanuel diz que é justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada um de nós desencarna de uma maneira diferente. Então, se criaram uma série de ideias do que aconteceria depois, justamente também por conta disso. Um desencarna por motivo de doença, outro por atropelamento e assim tantas situações. Então se criaram ideias a partir dessas figuras da morte. Cada alma possui a sua porta de entrada, entre aspas, e saída, entre aspas, conforme as conquistas próprias. Vai depender muito do que nós produzimos nessa viagem que nós fizemos. E ainda diz que ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. Para que a gente não olhe a morte com aqueles olhos como se ela fosse horrenda. A morte aqui é o berço lá. Morremos aqui, nascemos, chegamos novamente ao plano espiritual. Não da forma que nós entendemos aqui, enquanto crianças, nascidas pela porta da maternidade, mas renascemos novamente lá no plano espiritual. Isso tudo é para dizer o quê? Nós não morremos. Nós continuamos vivos. E, como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje, para que essa caminhada seja muito mais tranquila.
Para que a gente possa finalizar a ideia, o espírito Casimiro Cunha, também pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz uma poesia que também vai falar dessa interação nossa com os benfeitores. E começa assim: Meu irmão, nunca procures, com os mensageiros do além, outra coisa que não seja a luz, a verdade, o bem. Estudos, dificuldades, problemas sem solução, é possível que os resolvas com a tua própria atenção. Negócios e compromissos da vida material, a consciência é o roteiro da vida de cada qual. Vai aprender, vai lutar. Alegra-te em tua cruz. Apoiado em força estranha, ninguém se eleva a Jesus. Caminhar com autonomia, sabendo que nós temos benfeitores para nos auxiliar, nos dá um conforto muito maior. Agora, pensar que eles vão fazer tudo por nós é um grande erro nosso. Portanto, peçamos aquilo que está ao alcance deles, mas peçamos a Deus muito mais do que isso, muito mais do que proteção. Força, isso sim nós precisamos. Força para que nós, com os nossos braços, consigamos reaver aquilo que não está tão bem em nossas vidas. Muito obrigado e uma boa noite a todos.